Tudo bem com vocês? Porque os jovens estão numa fase em que usa muito o celular. Sobre a saúde dos jovens, pelo uso do celular. É muito importante que as pessoas saibam que nada do que acontece ou que nós fazemos com o nosso corpo acontece por acaso e tudo tem um resultado, ou bom ou ruim. Então, minha preocupação com os jovens é o uso do celular, porque eu tive uma doença chamada LER, L-E-R, lesão por esforço repetitivo. Quando é que a pessoa adquire essa doença? Pelo uso de um membro em uma forma que você usa repetidamente. Então, o uso do celular já há muitos anos que vem se falando sobre isso, o que pode ocasionar de lesão ou o estrago que ele pode fazer. Direciono aos jovens por causa que hoje quem mais usa celular são os jovens. Os jovens estão usando muito celular, faz parte de uma geração que muito se usa o celular, e isso pode causar um problema de saúde. Às vezes tem pessoas que nunca vão desenvolver isso, mas vai depender de cada um. E como eu tive esse problema de lesão por esforço repetitivo, que eu trabalhava usando muito os dedos, e causou lesão na minha mão, nos meus dedos, que passou para o restante do braço e chegou a atingir até os ombros, por causa de usar muitos os dedos de forma repetitiva. Ou seja, pessoas que digitam muito, pessoas que fazem movimento repetido, isso causa, com o passar do tempo, um desgaste nos tendões. É uma doença chamada tendinite, que foi classificada como hoje What's tendinite, né? Por causa do uso do WhatsApp. Então, em 2012, já existia muita preocupação com referência a essa doença que estava ocasionando lesão nas mãos de pessoas. Em 2012 existia várias reportagens. Se alguém quiser pesquisar no Google, vai ver que em 2012 doenças nos dedos, principalmente nos polegares, doença nos polegares causada pelo uso de celular. O celular começou a causar essa preocupação, que já é mundial, porque quando eu vou usar o celular, eu faço a rolagem usando apenas um dedinho, né? Eu pego o celular e vou passando. Mas quem usa o celular com os dois dedos, usando os dois polegares para digitar, rolar, esse movimento dos dois dedos, se ficar horas fazendo esse movimento, com o passar do tempo ele vai dando uma dorzinha nos dedos, e essa dor pode ir aumentando, e por isso que a pessoa tem que ter o cuidado de não chegar ao extremo de precisar ir ao médico. Então, como eu tive problemas sério na mão, principalmente na mão direita, o uso de fazer repetições com os dedos, causou lesões no meu dedo, na minha mão, e eu cheguei ao ponto de precisar ir ao médico por causa disso. Aí eu tenho preocupação com a geração jovem, minha preocupação é com os jovens. Era a fase em que muitos jovens passavam o tempo todo e ficava com as duas mãos no celular, inclinado o tempo todo, ali o celular inclinado, causando um problema
que com o tempo, eu digo porque eu já tive lesão no pescoço, na coluna cervical. Não sei se você sabe, a cabeça normal de uma pessoa pesa em torno de 5 quilos. 5 quilos, 4 quilos, cabeça da pessoa. Isso a pessoa, o peso estando em cima do ombro, numa posição normal. Mas se a pessoa inclinar um pouquinho assim a cabeça, a força que o músculo do pescoço faz é como se o peso da cabeça já passasse para 10 quilos. E quanto mais vai inclinando e ficando com uma inclinação, mais pesada fica para a coluna cervical. E esse peso ele pode chegar até como se a cabeça pesasse 26 quilos, 27 quilos. Ou seja, é como se você tivesse ao redor do pescoço um peso aqui puxando de 27 quilos aqui pendurado, puxando o seu pescoço. Isso, com o passar do tempo, causa problemas na cervical, na coluna. Eu tive problema nos discos da cervical, tive problemas sérios, graves, de hérnia de disco, porque eu trabalhava e ficava com a cabeça inclinada muito tempo. Então, eu estou alertando os jovens por causa disso. Problema de alguns que ficam muito tempo no celular com a cabeça inclinada. Se você coloca o celular e fica com ele aqui na frente, escorado de alguma forma, né, numa posição que você fica com ele na mão, numa mão, olhando, rolando, digitando. Eu uso o dedo para digitar as letras. Eu não uso o polegar, eu uso o dedo indicador para digitar, porque aqui eu estou usando todo o braço. Né? Eu uso o peso do braço, posso escorar e eu posso usar o celular para digitar as letras, alguma coisa, fazer a rolagem com o dedo indicador. Eu não uso os polegares para digitar e rolar, porque esses dedos, esses dois dedos, os polegares, não foram feitos para o uso esse tipo de uso, a digitação. São os dedos apoiadores, onde você apoia as coisas. Você usa a mão, isso aqui é o que segura, é o da força. Então, se você danificar esses dois dedos, você fica sem força para segurar as coisas. Não pode segurar nada se estiver nessa situação. Então, com inflamação nos dedos, não dá. Tem que ver o que é que você precisa fazer, o seu cuidado, para não acontecer de você ter problemas de saúde por causa do uso do celular. Então, eu peço a vocês que são jovens, que tenham todo o cuidado. Isso é muito importante, esse cuidado, para que você não venha a ter problemas como eu tive. Mas foi no celular? Não. Eu trabalhava com digitação, eu trabalhava com contagem de numerário, e onde cheguei a prejudicar a minha mão, meus ombros e a cervical, né, por causa disso. Então, se você é uma pessoa que usa muito o celular, eu já lhe asseguro que deve ter todo o cuidado para não danificar sua saúde por causa do celular. E é só isso? O celular ele traz outros problemas, né? Ele pode causar outro tipo de problema. O celular hoje, na geração de hoje, século 21, eu sou do século passado, né? Já tenho 57 anos de idade, mas eu não sou um velho, porque eu não me considero velho, porque o que há de velho em uma pessoa é o que está aqui dentro. Você pode ser uma pessoa jovem, de poucos anos de idade, e ter uma mentalidade velha, sem renovação. E a pessoa pode ter 80 anos, mas procurando ainda aprender,
procurando se renovar, se atualizando, procurando produzir e ser uma pessoa espiritualmente jovem, um sentimento de jovem. Então, não me considero velho. Quando eu estou me dirigindo aos jovens, é porque eu estou recomeçando a minha vida agora, 56 para 57 anos de idade, eu estou recomeçando a minha vida. Recomeçando por quê? Ano passado eu tive Covid. Tive o Covid, fui para o hospital, fui entubado, passei muitos dias em intubação. Eu cheguei a ter somente 25% do pulmão, 75% estava comprometido, não tinha mais uma respiração normal, tive que ir para oxigênio constante e foi uma luta muito grande que não dava para olhar e ver o meu quadro como se eu fosse voltar para casa para estar com vocês hoje, né? Porque a minha situação era mais para a morte do que para a vida, essa é a verdade. Mas Deus fez um milagre, muitas pessoas pediram a Deus por mim e eu, graças a Deus, Deus ouviu, né? Os pedidos, as intercessões, independente das religiões, pessoas de várias religiões pediram por mim, se preocuparam, muitos amigos, pediram e eu estou aqui, graças a Deus, vivo por um milagre de Deus. Eu estou vivo, eu tenho consciência que estou vivo por um milagre. E como eu estou renascendo, estou me sentindo como se eu tivesse nascido de novo, porque posso dizer que eu nasci de novo. Eu estou tentando viver uma vida nova, com renovação mental, com planos novos, começar a ser produtivo a partir de agora, desses últimos dias, desses últimos meses, com uma vida nova para frente. Então, eu não me considero uma pessoa velha, eu estou começando a viver propriamente e novamente agora. Então, eu me preocupo muito com os jovens, porque os jovens estão fazendo o que querem, muitas vezes sem noção do que estão fazendo. Ou seja, o que é isso? Estou falando referente ao uso do celular, porque pode causar uma doença, o celular pode causar uma doença chamada nomofobia, Nomofobia, nomofobia. O que é essa doença? Vocês nunca ouviram falar em nomofobia? Nomofobia é uma doença que a pessoa tem, que é causada na mente da pessoa com uma espécie de medo. Que tipo de medo? Medo de ficar um dia ou um momento sem celular, sem internet. Eu já ouvi uma jovem certa vez dizer que sem internet não viveria. A pessoa chegar ao ponto de dizer, sem internet eu não vivo. Mas hoje não é tanto sem internet, mas porque as pessoas têm o celular. E sem o celular, tem pessoas que estão chegando a um ponto em que já passaram da situação de ficar todos os dias com o celular na mão. Se alguém, o medo do celular quebrar, já fica nervoso. Se a internet cair, já começa o nervosismo. Isso é início de sintoma de que a pessoa está adquirindo essa doença, nomofobia. Se a pessoa ficar preocupada demais, em excesso, por causa do celular e não tentar reverter isso a tempo, pode chegar a uma situação em que vai precisar ir para o médico. Vai precisar ir para o médico, porque isso é muito importante que tenha um acompanhamento. Então, essa nomofobia é uma doença que são milhares e milhares, milhões de pessoas que têm no mundo. Já estão tão dependentes do celular que já chega ao ponto de ficar com um problema assim de toda hora olhar para ele para ver se alguém mandou uma mensagem nova.
Não consegue passar tempo sem ver se tem uma mensagem nova. Acha que ele, sem ele ter tocado, não tremeu, não deu, chegou. Não, a impressão que eu tenho é que já chegou a mensagem, aí já vai olhar. De vez em quando, olha, essa pessoa já está precisando de ajuda. Precisando de ajuda porque isso psicologicamente não faz bem, precisa de ajuda. É uma dependência terrível. E como é que eu vou saber se eu já estou com um problema mais grave referente ao uso do celular? Você faz um teste. Você coloca o seu celular no horário de pique. Sabe aquele horário de pique? Horário de pique é aquele horário em que geralmente as pessoas entram em contato com você. Geralmente as pessoas ligam para você ou mandam mensagem. Naquele horário que alguém vai ligar, que vai mandar mensagem, que é o horário de você ver o Facebook, ver o Instagram, ver os vídeos, ver o YouTube ou qualquer outra rede social, né? E ficar no Instagram vendo tudo. Naquela hora você tira, pelo menos diz, vou passar 1 hora sem acessar o celular. Ele vai ficar aqui perto de mim. Mesmo que ele toque, ele pode tremer, pode tocar, pode chamar, pode avisar que chegou mensagem. Eu não vou responder ninguém, não vou olhar. Vou deixar ele aqui. Se você passar pelo menos 1 hora sem se preocupar, sem aquilo lhe chamar a atenção, sem chegar ao ponto em que você consegue realmente deixar seu celular num lugar sem pegar nele por 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou até mesmo um dia, mas se a pessoa que tem nomofobia, que já está com um problema mais grave, essa pessoa não consegue passar 1 hora naqueles horários que era o momento de ver as mensagens, de olhar, não passar 1 hora, já está precisando de ajuda e deve pedir ajuda. Deve comunicar para alguém, para os pais, para os avós, para os tios, dizer que está com um problema de que não consegue ficar sem acessar o celular, que isso está lhe prejudicando ou vai lhe prejudicar. Deve procurar ajuda. Eu me preocupo com os jovens, primeiro por causa do problema que há mais de 10 anos atrás o Facebook tinha feito uma pesquisa científica e calculou que a maioria dos jovens que usam celular iam ficar doentes com problema na mão por causa do uso constante de celular. Isso há muitos anos. Essas notícias de doenças na mão das pessoas, em 2012, se você for procurar doenças nos polegares no Google, você vai ver que já tinha essas notícias desde 2012 que já se falava sobre isso. Isso porque era uma doença que estava causando afastamento, problema grave em pessoas empresárias, pessoas que administradores, pessoas que viviam nas aplicações, bolsa de valores, que ficavam com o celular toda hora digitando, verificando, e chegava ao ponto de toda hora ela usar o celular e ter problema nas mãos. Começou a crescer. Só que nos jovens não era muito. Poucos jovens, nesse tempo, estavam jogando. Ah, mas o jogo no celular causa isso? Tem pessoas que jogam todos os dias, muitas horas. Muitas horas. E quanto mais horas por dia no jogo, ou nas mensagens, ou digitando, ou fazendo alguma coisa no uso, usando os polegares, se usar os polegares, os 2 polegares, até mesmo um. Mas eu preciso trabalhar com isso, eu preciso, nesse caso, vai revezando. Usa mais uma mão, usa mais o outro, usa apenas um dedo para digitar, para fazer a rolagem, mas que precisa fazer alguma coisa, precisa se cuidar. Porque se não fizer isso, você, com o passar do tempo, pode adquirir essa doença nomofobia. Medo de perder o celular. Medo de estar sem o celular. Medo da internet falhar. Quando há um pane para essas pessoas, pode entrar até em depressão ou uma coisa mais grave, porque não consegue viver sem acessar o celular por muito tempo.
Então, se as pessoas já estão nessa situação, devem procurar ajuda. É importante que procurem ajuda, porque senão vai ter problemas de saúde como eu tive. Eu tive lesão por esforço repetitivo na mão direita. Hoje eu uso o computador, trabalho com o computador, mas o que eu uso mais é o mouse. Pego o mouse, eu sou direito, não sou canhoto, mas eu adaptei um mouse normal, de usar na mão direita, e passei a usar ele na mão esquerda. Eu consegui adaptar os dedos, virei e consegui me adaptar a usar e a trabalhar com o mouse na mão esquerda, sem fazer mudança no próprio sistema, apenas usando os dedos que era de um para o outro e usando muito menos a mão direita. Ou seja, a mão que já foi lesionada, se eu forçar, se eu voltar a usar ela constantemente, com digitação, com muita coisa, já passa a doer. E quanto tempo passou? Eu passei muitos anos com problema na mão. E passei 16 anos ou mais sem trabalhar por causa dessa lesão na mão, no membro superior direito, principalmente os dedos da mão, por causa de digitação, por causa de movimento repetitivo com os dedos, tanto o polegar como o indicador, o médio, e tive danos que ao passar dos anos sem usar ele diminuiu, mas hoje se eu forçar a dor volta, porque não desaparece assim fácil. Então eu se preocupo com você, jovem, para ter o cuidado de ter um acompanhamento, de saber que coisas que não vai lhe trazer bem, coisa que não vai lhe fazer bem, no uso do celular, evite. Use o celular somente para o necessário. Se vai assistir alguma coisa, pronto. Terminou de digitar, usou 1 hora, jogou, faça os alongamentos. Faça alongamento na mão, nos dedos, estique, 15 segundos, 30 segundos, estique, puxe, faça alongamento dos ombros. Não esqueça do pescoço também, mexer, está sempre fazendo uns exercícios, uns alongamentos, porque a saúde é coisa séria. Se nós não cuidamos hoje, fazer como eu não cuidei quando eu era jovem, usei e abusei e passei muitos anos sofrendo. Tive problema na cervical, tive problema na lombar também, né? Na região lombar, na coluna, nas vértebras, chegou a atingir as pernas, os pés, por falta de exercício físico. Exercício físico é assunto para outra vez, outro assunto em outra live. Não vou falar da parte da bondade de exercício físico nessa. A minha preocupação hoje, nesse momento, foi você jovem. Mas o que tem isso a ver com a finalidade do Instagram é sobre reino de Deus. É que eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu sou um corpo, e dentro desse corpo mora minha alma e meu espírito. Se o meu corpo for danificado, se eu não cuido bem dele, danifico ele, estrago o meu corpo, minha alma não vai poder usar ele. Meu espírito vai ficar triste por não ter um corpo sadio para usar. Então, se Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e esse corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, é onde o Espírito Santo de Deus habita, esse corpo ele tem muito valor e resta a nós cuidarmos bem dele. Se eu não cuidar bem dele e estragar, depois eu vou pagar um preço no futuro. Às vezes tem pessoas que já ficam doentes com pouco tempo. Outros podem dizer, não, eu nunca vou ficar doente, e pode realmente nunca ficar. Mas a ciência comprova que o uso repetido, né, várias vezes, né, de ter digitação, de uso dos dedos, de forma leve, mas repetido, muitas vezes no dia, em seguida, sem descanso, sem as pausas necessárias, sem os alongamentos, geralmente causa lesão, causa problemas mais graves, ao ponto de chegar até a ter, né,
artrose, doenças degenerativas dos ossos. Não é só dos tendão, mas dos ossos. Então, a minha preocupação com os jovens. E você que está ouvindo essas informações através desse vídeo, você que não é jovem, mas que tem um familiar seu que é jovem, que está nessa situação, que usa muito o celular, uma pessoa que, além de usar muitas vezes no dia, horas, né, não faz o exercício, não faz as pausas, ou que você de fora conhece o seu familiar ou o seu amigo que é jovem, que já está ficando dependente do celular, porque a dependência do celular, ela se torna como uma dependência química, é muito perigosa, porque se torna uma coisa psicologicamente perturbadora, porque tem pessoas que às vezes anoitece e amanhece, passam dias em jogos, em digitação, em conversa, e já estão de um jeito que precisam de ajuda externa. Se você vê alguém, chame para conversar. Não é chegar para alguém e dizer, ameaçar, dizer coisas pesadas para a pessoa que está nessa situação, que não vai resolver. Mas conselho, explicar qual é a situação e o que pode acontecer se a pessoa não der um alívio, não verificar qual é o seu grau de dependência de celular, de internet, porque se a pessoa tem acesso a alguém nessa situação e não está acompanhando, né, pode ser que você mesmo vá gastar dinheiro, muitas vezes com médico, com fisioterapeuta, com medicação, tudo isso. Então, quem é jovem, ou uma pessoa que tem um jovem na família, que usa muito o celular, já que esse vídeo, essa informação que eu estou passando, estou direcionando hoje aos jovens, porque por ser templo e morada do Espírito Santo, deve ser cuidado, bem cuidado, para que possa ser usado por Deus hoje ou no futuro. Então tem que ter cuidado com o uso do celular de forma excessiva, sem necessidade. Verificar o que está se fazendo e sempre fazer os testes, não esquecer dos testes. Passe um dia, né, ou algumas horas, sem usar o celular, deixe ele ali numa forma que você esteja vendo ele, mas tente ver o quanto você consegue passar de tempo sem pegar nele, sem atender as mensagens, né? Agora, mas eu trabalho com celular. Não, quem trabalha com celular, aí é um caso à parte, para o uso do trabalho. Eu estou falando daquelas pessoas que passam o tempo, né, principalmente no WhatsApp, vendo mensagem e passando mensagem, digitando mensagem, que principalmente as partes das pessoas que digitam, que usam os 2 polegares da mão para digitar. As pessoas que usam só um dedinho para digitar e de forma esporádica, e às vezes mais usando mensagem de voz, você aperta ali e grava uma mensagem de voz. Mas se você que gosta de digitar e responder todas as mensagens de forma escrita, faça um acompanhamento. E tenha o cuidado também na forma como você fica quando está no celular. Porque para quem gosta de ficar com o celular deitado no travesseiro, bota 2, 3 travesseiros e coloca o celular e fica com o pescoço assim, vai haver um deslocamento com o passar do tempo, vai desgastar os discos por causa da posição que está errada. Se o pescoço não está, né, reto, apoiando a cabeça de forma correta, pode ser que você tenha problemas na cervical, problema no pescoço, dores no pescoço que pode subir, né, para a cabeça, pode atingir os braços, as mãos. Tudo isso pode acontecer. Eu digo porque aconteceu comigo. Eu tive problema de lesão na coluna, por causa do pescoço, que atingiu o nervo da mão do braço direito. Chegou a matar, como se diz, um dos nervos. E houve uma reinervação, fez uma alteração neurológica no meu braço. Cheguei a passei tempo sem usar bem o braço, a mão direita, por causa de problema da coluna. Hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor,
Eu não tenho mais essa preocupação porque Deus tem me ajudado, tem me curado, tem restaurado o meu corpo, meus ossos. Milagre de Deus. Mas foi um milagre, Deus tem feito uma restauração no meu corpo e eu agradeço a Deus por isso. Mas minha preocupação maior nesse momento é você que é jovem, tenha o cuidado de não ficar dependente do celular. Use de forma adequada, como você olha, como você vê, a posição de você ficar, o uso dos dedos, né, as pausas, né, os alongamentos, os exercícios, para que você não seja prejudicado com isso. Eu te agradeço por estar comigo nesse momento, né? As pessoas que estão aqui, eu não vou citar o nome, mas são pessoas que eu amo de coração, várias pessoas que entraram nessa live, e eu agradeço que Deus abençoe com vocês, com bênção do céu, e eu conto com vocês, que se você não pratica isso, ou não está dependente do celular e da internet, mas se você tiver acesso a alguém que está, lembre essas pessoas dos cuidados que deve ter. E se já tiver dependente, diga que procure ajuda. Pessoas podem ajudar. E se for necessário, já estiver muito dependente, ao ponto de estar com ansiedade, se a pessoa disser assim, olha, eu vou tomar o seu celular, você vai passar um dia sem celular, a pessoa já ficar nervoso, ficar tremendo, suando, precisa já de um médico. Já está com um problema bem mais grave. Então é esse o cuidado, porque celular em muita gente tem causado doenças graves. Que Deus abençoe vocês e eu peço que vocês continuem, né, divulgando as mensagens do reino de Deus. Que Deus os abençoe.